Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma aula de direito empresarial, né? Hoje vamos ter aqui no Giro 360 uma aula, uma exposição rápida, né, sobre algumas súmulas do STJ. Nós separamos aqui para vocês, tá? Relacionados ao direito empresarial. Então, não vamos perder tempo, vamos já começar a nossa aula de hoje com o tema Súmulas do STJ em matéria empresarial. Obviamente, não são todas, eu separei duas para vocês, para a gente estudar um pouquinho juntos, né? Como parte de todo o conteúdo que a gente tem no nosso curso regular, no preparatório para a OAB 360 concursos. Então, vamos lá, pessoal. Primeira súmula que está destacada aqui para o nosso estudo é a súmula 475 do STJ. Uma súmula já bem antiga, então é uma súmula bem conhecida, tá? E que extrai para nós, nos nossos estudos, a revisão de alguns pontos aqui relacionados aos títulos de crédito que eu quero passar com vocês. Então, vamos lá. Olha só, o que fala a súmula 475? E quando eu estou estudando a súmula, a primeira coisa, vamos fazer uma lida na sequência de todo o enunciado da súmula, tá? E eu já destaquei aqui no final, é uma súmula importante, então é uma súmula que a gente precisa conhecer, galera. Vamos lá. Responde pelos danos recorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Tá? Então, olha só, a gente vai agora começar a dar uma esmiuçada no nosso conteúdo aqui da súmula, tá? E entender alguns elementos. Então, olha só, primeiro ponto, ela traz a questão do protesto indevido, tá? Olha só, endossatário. Então, olha só, aqui a gente já verifica que essa súmula e qualquer problema relacionado a essa súmula que possa cair na nossa prova estará tratando de elementos relacionados ao endosso, tá? Então, vamos nos situar na matéria. Eu vou colocar toda a minha atenção nos títulos de crédito e eu vou direcionar a minha atenção ao tema endosso. Então, vamos lá, começando a lembrar um pouco as coisas aí relacionadas ao endosso. Olha só, o endossatário que recebe por endosso translativo. Então, a gente vai daqui a pouco olhar isso aqui, tá? Título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, tá? Ficando ressalvado seu direito de regresso contra endossantes e contra avalistas, tá? Então, muito bem. Então, a gente vai pegar aqui nosso quadrinho e vamos colocar aqui, ó, matéria, títulos de crédito. Eu estou falando de endosso. E aqui, olha só, se no nosso enunciado está falando de endossatário, então ele está falando das partes do endosso. Quem são as partes do endosso? Aqui, endossante e endossatário. Quem é o endossante? É quem emite o endosso. E o endossatário é quem recebe o endosso. Então, nosso problema está falando de alguém que recebeu um título por endosso. E aí, qual que é o título, o tipo de endosso? O endosso translativo, né? Então, o endosso translativo
a gente tem que lembrar aqui. Qual é o endosso translativo? É o endosso próprio. Lembram? Ele transfere o título. Então, olha só, estamos fazendo a nossa revisão sobre a matéria. Matéria de títulos de crédito. O endossatário recebeu um título, né? E esse título tinha um vício. E aí aqui tanto faz, tá? Formal. Pode ser tanto intrínseco quanto extrínseco, que o enunciado está falando, que esse endossatário vai responder, né? Caso haja um protesto indevido, tá? E aí, que exemplo que a gente pode ter aqui de protesto indevido, né? Onde que a gente pode balizar aqui o nosso estudo aqui para saber, né, uma situação hipotética? Olha só, eu posso ter, por exemplo, uma duplicata mercantil, né, um exemplo bom aí, fácil da gente visualizar, tá? Em que o negócio de origem, a compra e venda mercantil de origem, foi cancelada, tá? Então a gente tem aqui, ó, A, que emitiu uma duplicata mercantil em desfavor de B, só que por qualquer motivo esse negócio não se realizou. Só que o A transferiu por endosso para C a duplicata. E o C foi lá e protestou o B. Tá? Qual é o vício que a gente encontra aqui, o vício na operacionalização da duplicata? Duplicata a gente já viu que é um título causal. Se eu estou falando aqui que o negócio de origem não aconteceu, não tem a causa, não tem validade o título. E a partir do momento que o C, que recebeu por endosso, protesta o B, ele protestou o título baseado em um vício formal no negócio, da emissão da duplicata. E aí vem a nossa súmula, dizendo que esse indivíduo C, que recebeu por meio de endosso, deve responder por eventuais danos causados ao nosso hipotético devedor, que não é devedor, B. Tá? Então, olha só, com essa súmula, a gente obrigatoriamente, gente, quando a gente vai estudar aí uma súmula direcionada ao estudo da OAB, direcionado ao estudo do concurso público, a gente tem que fazer uma revisão na matéria de fundo que a súmula trata, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que dar uma revisada rápida aqui, e vamos no nosso tempo aqui do giro, tentar fazer essa revisão rápida. Relembrar as espécies de endosso, né? Então, olha só, o endosso que trata da nossa súmula, o endosso translativo, tá? Que é aquele, ó, em que alguém transfere os direitos do crédito a um terceiro, tá? É o que a gente chama de endosso próprio, tá? E que tem como consequência a pessoa que recebe o endosso em seu favor torna-se credor, tá? Então, olha só, partindo dessa definiçãozinha aqui, olha só, eu estou dizendo aqui que o A, que era o credor originário da duplicata aqui que eu dei de exemplo, ele transferiu para o C. E aí o C se tornou o credor, certo? Só que aqui, qual é a finalidade da súmula? Destacar que esse C, tendo praticado o negócio de origem ou não, sabendo ou não da nulidade do negócio de origem, ele vai responder.
pelo fato de ter recebido, né, por meio de endosso. Mas aí, olha só, o que a súmula destaca? Que o C terá direito de regresso contra o A, que é um dos endossantes, né? E no exemplo que eu dei aqui, a gente não tem avalista. Mas se eu tivesse hipoteticamente aqui um D, que é avalista do A, por exemplo, ele também teria o direito de regresso contra o avalista. Tá? Então, olha só, endosso translativo é isso. Vamos dar mais uma relembrada aqui. Lembrando, nós estamos estudando para uma prova futura. Mesmo que não caia essa súmula na sua prova, você já revisou esse trecho da disciplina. Olha só, endosso translativo em branco é aquele em que a gente simplesmente assina no verso do título, sem indicar o nome, indicando que esse título vai ficar ao portador. E o translativo em preto é quando há a indicação, né, do endossatário, e aí o título fica nominal a quem recebe o endosso. Tá bom? Até aqui eu acho que tranquilo, né, pessoal? E a gente tem, ainda no tema espécies de endosso, a possibilidade de títulos com cláusula não à ordem. Ó, isso aqui é uma pegadinha boa para cair em prova relacionada a título de crédito, porque está lá o título que seja, né, de modelo livre, né, em que eu indico lá no título, paga-se a ciclano, não a ordem, a quantia de R$ 100. Muito bem, a partir do momento que eu coloquei essa indicação aqui, ou seja, que eu inseri uma cláusula não à ordem, o título não poderá ser endossado, tá? Então, o título não pode ser transferido por meio de endosso. Vamos prestar atenção, isso aqui é uma ressalva importante, é uma exceção importante, e eu sempre falo para o pessoal, estudem as exceções, que são elementos importantes e que normalmente são exigidos em alternativas ou em problemas completos na prova do exame de ordem. Tá? Olha só, a gente falou aqui dos requisitos, né? Então, a súmula falou tanto de nulidade de requisitos extrínsecos quanto intrínsecos, tá? Então, tanto aqueles requisitos essenciais de validade quanto aqueles requisitos externos, extrínsecos de causa, de emissão, no caso da duplicata, por exemplo, eles estão abrangidos na temática aqui da súmula. Tá? E para finalizar, a súmula 476, que na sequência, vamos usar a mesma técnica, trata do seguinte, ó, o endossatário, então já estamos aqui, né, já definimos quem é o endossatário, de título de crédito por endosso mandato, só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandato. Então, aqui eu achei importante a gente trazer essa súmula para complementar o estudo da 475 e estudar aqui, ó, uma das modalidades de endosso impróprio. Tá? A gente vê aqui, então, a gente tem aqui basicamente duas modalidades de endosso impróprio. O mandato, o calção. O problema está falando aqui de qual? Do mandato. E o que é o endosso mandato? Ele apenas autoriza alguém a receber um crédito. Por que então ele é impróprio? Porque ele não transfere o crédito. Ele não se confunde o credor com o portador. Tá? Então, no endosso mandato, o credor autoriza um terceiro a ser o portador do título.
né? A gente destacou aqui que é um endosso sempre em preto, né? Que se é mandato, eu tenho que indicar aqui quem é o titular do mandato, né? E vai indicar normalmente, né? Quando a gente trata aqui de endosso mandato, a gente está trabalhando aqui com instituições financeiras que cobram em nome do credor, né? Então, às vezes, aquela empresa A que nós comentamos, ela dá um endosso, ela emitiu aqui para o B, e ela dá um endosso mandato para a instituição C fazer a cobrança de B, né? Olha só, quando, em que momento essa empresa C vai responder? Se o B, por qualquer motivo, depois de protesto, depois de cobrança, vamos supor que ele alega, olha, mas esse negócio não foi realizado. A empresa C tem que fazer o quê? Ela tem que entrar em contato com A para ver a veracidade, se o que o B está alegando está correto ou não. E a empresa A indicar, dentro das suas informações, dentro do que ela tem, qual é o procedimento que deve ser adotado. Se o C, independente de autorização do A, extrapolando os limites do mandato de que foi dado para a cobrança, mesmo assim continuar com protesto, continuar com a negativação do B, continuar com a cobrança do B, ele pode vir a responder a partir do momento que ele extrapole os limites do mandato que lhe foram conferidos por A. Se o B falou para o C, ó, mas eu já paguei o A, o C tem que conferir se essa informação está correta antes de tomar qualquer tipo de medida. E saber doar, a partir dessas informações, né, quais medidas tomar nos limites do mandato que lhe foi entregue. Tá? Então, essa súmula, o que está dizendo, não é que ela exime ou isenta totalmente de responsabilidade o endossatário que recebe por mandato o endosso, mas que o C tem que cumprir o mandato que lhe foi outorgado. E se ele extrapolar os limites desse mandato, ele responde por perdas e danos. Tá? Pessoal, foi essa breve passagem sobre essas duas súmulas do STJ que eu queria trabalhar com vocês. Espero que tenham aproveitado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente responde para vocês. E se você é concurseiro, se você está prestando a prova da OAB, não perca mais tempo. Vem com o 360 concurso. Nós estamos com matrículas abertas no nosso curso regular, esperando você para te acompanhar na sua aprovação do exame de ordem. Vem com 360 concursos. Aqui é o caminho, pessoal.